Fala pessoal, tudo bem com vocês? Várias dúvidas têm surgido em relação aos exercícios de cálculo de ano, mês e dia, o exercício também que tem relação com o cálculo das horas e os exercícios que têm a relação com o cálculo da moeda, né? Quantas notas a partir de um valor em dinheiro. Todos eles trabalham com a questão do operador de resto de divisão. Para a gente entender melhor, para que você possa entender da melhor forma, eu vou fazer um exemplo aqui, não resolvendo o algoritmo, mas fazendo o exemplo na prática, como seria o cálculo dos anos, meses e dias. E a partir desse cálculo, você pode transformar isso na linguagem de programação para ficar mais fácil de você conseguir resolver. Então vamos lá. Vamos supor que nós temos o número 399 para fazer o cálculo para saber, a partir de 399 dias, quantos anos eu tenho, quantos meses e quantos dias, né, se eu fizer a conversão disso para anos, meses e dias. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é qual o valor que foi digitado. Então, nesse caso aqui para a gente, 399. Isso é a quantidade de dias que foi digitada. E eu preciso converter para anos, meses e dias. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso saber quantos dias tem um ano, que é o primeiro passo para a conversão. Então, eu sei que um ano ele tem 365 dias, né? Como foi falado aqui no exercício. Então, a primeira coisa, o primeiro passo a ser feito depois da leitura da quantidade de dias é fazer a divisão de 399 por 365, tá? Qual número que multiplicado por 365 se aproxima de 399? No nosso caso, esse número é 1. Então aqui eu tenho 399 menos 365. 9 menos 5, 4. 9 menos 6, 3. E 3 menos 3, 0. Então, esse é o valor de 399 por 365. Então, inicialmente, esse valor eu vou guardar em algum lugar. Por quê? Porque no final eu sei que eu tenho um ano e a partir daqui eu vou calcular quantos meses e quantos dias restam disso, tá? Próximo passo a ser feito, eu já tenho o valor inteiro ali da divisão de 399 por 365. Agora eu preciso saber o que restam de dias e o que restam de meses e de dias para eu saber o valor exato ali da quantidade. Então, para mim agora, esse valor 399 já não importa mais. Por quê? Porque eu já tirei 365 desse valor. Então, o que importa para mim? O resto da divisão. A partir desse resto, agora eu vou fazer um novo cálculo. 34 dividido... Quantos dias tem um mês? Que é o próximo passo a ser calculado. 30. Então, qual o número multiplicado por 30 se aproxima de 34? Número 1. 1 vezes 30... 30. 4 menos 0, 4. 3 menos 3, 0. Então, a partir daqui, eu tenho a quantidade de meses que foram calculados. Calculei a quantidade de anos, sobrou 34. Com essa sobra, eu calculo a quantidade de meses, que aqui no meu caso deu 1. Se o número fosse maior, poderia dar mais. E agora eu já tenho quantidade de anos, quantidade de meses. Eu preciso fazer o cálculo da quantidade de dias. Qual é o número que eu vou pegar para fazer o cálculo da quantidade de dias restantes? O que sobra da divisão do total de meses ali por 30. Nesse caso aqui, eu tenho 4. Eu não preciso necessariamente fazer um cálculo, porque eu já sei que a sobra é a quantidade de dias que sobraram. Então, nesse caso, eu teria um ano
1 mês e 4 dias. Então perceba que sempre eu faço o cálculo pelo valor correspondente inicialmente, por exemplo, ao ano. E para calcular os meses, eu pego somente o que restou disso. Então, é isso que você precisa se atentar na hora de resolver esse exercício. Então, o passo a passo que a gente faria aqui. Primeiro passo, qual seria? Calcular o que foi digitado pela quantidade de dias que um ano possui, que no caso é 365. O segundo passo é calcular o que restou da divisão anterior, que nesse caso aqui, para mim é o 34. O 399 já não importa mais para mim, porque eu quero só o resto da divisão. Terceiro passo, calcular o que restou dividido pela quantidade de dias que tem um mês. Legal. Então aqui, esse passo aqui é o que eu fiz, 34 dividido por 30. O quarto passo seria pegar ou calcular o que restou da divisão do mês. Eu não peguei o resto da divisão pelo ano, eu peguei o resto da divisão do mês. Armazenar este resto, porque corresponde aos dias restantes. E aí o último passo é mostrar na tela o que foi calculado dos anos, meses e dias. Nesse caso aqui, o que foi calculado dos anos, meses e dias são os valores inteiros aqui da divisão. Então aqui, aqui e aqui. Eu só vou utilizar o resto justamente para fazer o próximo cálculo, entendeu? Então, isso vai funcionar também para o cálculo das notas e vai funcionar também para o cálculo das horas. Sempre você vai começar da nota maior até a nota maior, sempre pegando o resto da divisão anterior para calcular a próxima. Mesma coisa para as horas, sempre começa o cálculo pela quantidade de segundos que tem uma hora, pega o resto, calcula os minutos e o resto são os segundos que restaram, que sobraram. Tá? Então esse é o passo para você resolver esses 3 algoritmos aí da lista de exercícios que vocês têm. Beleza? Até mais!